Vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz falando de cortes temporários para poder reformar a minha casa e no vídeo de hoje eu trago a parte 2. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mara. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que eu já fiz uma parte 1 aqui falando sobre esse assunto, sobre os cortes temporários que eu fiz para poder economizar dinheiro para investir na reforma da minha casa. Contextualizando você que caiu nesse vídeo de paraquedas, eu moro em uma casa própria, já faz 10 anos, minha casa é bem grande, a casa em si ela deve ter uns 70 metros quadrados, mais somando a área toda, o quintal, cobertura, garagem, deve ter aí em torno de 120 metros quadrados e desde quando nós mudamos para cá, tem algumas coisas que ainda não conseguimos fazer e outras coisas que já precisam ser refeitas. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que deu certo para mim. Nada do que eu vou trazer aqui é uma regra. Eu sei muito bem que tem muita gente aí que não tem casa própria, que não tem condições de reformar, outras pessoas que acham que não vale a pena reformar e tá tudo certo, gente. O que eu trago aqui nesse vídeo é o que deu certo para mim, é a minha realidade e eu quero com esse vídeo te inspirar, fazer cortes, economizar em algumas coisas para você poder melhorar o espaço onde você vive. Afinal de contas, nós passamos boa parte da nossa vida dentro da nossa casa e nada melhor do que deixar ela mais bonita, mais confortável e mais aconchegante para nós e para nossa família. E se você mora sozinho, isso vale para você também. Primeira coisa que eu cortei para economizar aqui na minha casa foi a compra de marcas famosas de complementos, tintas e texturas. Eu percebi que nem sempre comprar aquelas marcas mais famosas de tintas é a melhor opção. Porque essas marcas, gente, elas já estão consolidadas no mercado, a gente não questiona a qualidade dos seus produtos e por isso mesmo a gente acaba pagando mais caro. E depois que eu comecei a testar, comprar certos materiais de outras marcas novas no mercado, como por exemplo, microcimento, eu comprei de marcas diferentes para testar aqui na minha casa e eu me surpreendi positivamente com algumas marcas. Eu percebi, gente, que tem muita tinta boa, de qualidade, com preço muito mais acessível e também fácil de aplicar e trabalhar. É óbvio que você precisa ter aí as ferramentas certas, então eu não economizo nesse tipo de coisa, afinal de contas eu não sou uma profissional, eu sou uma entusiasta e a pintora. Então eu sempre compro rolo novo, eu comprei extensor de pintura para facilitar o meu trabalho, comprei aqueles pads de pintura, comprei uma caçamba de tinta, tudo isso para deixar o meu trabalho mais fácil e melhor também, né? Não vou falar que o meu trabalho ficou profissional porque eu tenho acesso a essas ferramentas, mas melhorou muito a execução do trabalho. E eu economizei bastante nos materiais porque eu não fiquei presa àquelas marcas tradicionais do mercado. Por exemplo, aqui dentro da minha casa, eu optei por pintar com tinta semi-brilho. É uma tinta um pouco mais cara, mas tem um acabamento premium muito melhor do que tinta fosca econômica. E o acabamento dessa tinta semi-brilho é muito superior e é mais fácil também de aplicar e de limpar. E olha, gente, que eu nem sou profissional e achei que valeu super a pena, gostei bastante do resultado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos produtos que eu tô falando aqui pra vocês. A tinta tem de várias cores e eu pintei aqui em casa de cinza cromo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é importante você pesquisar bastante sobre os produtos antes de você comprar. Nem sempre aquelas marcas tradicionais serão a melhor opção para você. E a segunda coisa que eu e meu marido optamos por fazer para poder economizar e reformar nossa casa mais rápido foi reduzir as nossas idas aos restaurantes. Nós reduzimos bastante as nossas saídas para esse tipo de programa. E esse é o programa que nós mais gostamos de fazer, sair para comer. Só que a gente percebeu que muitas vezes pedir um delivery em casa era mais econômico e mais inteligente da nossa parte, pelo menos nesse momento. É óbvio que quando você vai ao restaurante, a experiência é diferente, porque você vê outras pessoas, você curte o lugar. Só que ir comer fora acaba tendo alguns acréscimos a mais. Por exemplo, a gente tem que contar o nosso deslocamento e também precisamos contar a taxa de serviços, né? A gorjeta, os 10% que os locais normalmente cobram. Sem falar também que às vezes, quando você vai comer em casa, você pode comprar a sua bebida no supermercado.
que também vai sair mais barato. Então, quando a gente colocou tudo na ponta do lápis, a gente viu que era muito mais barato comer em casa do que comer fora. Não é que a gente parou de ir completamente, mas a gente reduziu mais de 70% as nossas saídas aos restaurantes. Agora a gente deixa para ir aos restaurantes principalmente em eventos especiais. Aí sim a gente pega, vai, comemora, curte o ambiente, o local, além da comida. Agora, quando é só mesmo uma vontade de comer uma coisa diferente, comer aqui dentro da nossa casa atende perfeitamente esse desejo e ainda sai mais barato. Terceira coisa que eu e meu marido, nós cortamos aqui na nossa casa para a gente economizar e poder reformar, foi o consumo de industrializados. Bom, eu sempre falo aqui para vocês que eu sou uma pessoa adepta ao estilo de vida saudável. Eu aderi a esse estilo de vida por opção já faz muitos anos que eu e meu marido, a gente tem uma alimentação bem saudável. Só que eu fiz um exame e nesse exame constou que o meu colesterol estava alto, embora todas as minhas outras taxas estavam normais, dentro do esperado. Só que o meu colesterol estava alto e também a minha vitamina D estava baixa. E aí eu fui ao médico, fiquei super preocupada e a médica disse o seguinte para mim, que tudo indica que é uma predisposição genética, levando em consideração o meu histórico familiar. E aí eu percebi que estava na hora de reduzirmos ainda mais os industrializados que nós consumimos aqui em casa e ir fazer também as nossas compras no mercado atacadista. Por quê? Como aqui perto de onde a gente mora, a gente tem bastante opção de supermercado, a gente acaba se acomodando e não buscando comprar aquelas promoções das coisas que a gente sempre come. Por exemplo, creme de ricota light é uma coisa que eu preciso ter na minha dieta, então eu sempre compro. Só que comprando ele no atacado, ele sai R$7. Comprando ele no varejo, ele sai R$10. R$3 de diferença. Então, nós voltamos a fazer nossas compras nos mercados atacadistas, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, vai depender da nossa necessidade, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, porque a gente compra um pouco a mais do que a gente consome, mas também não compra demais, porque não tem aonde guardar, enfim, pode acabar também passando da validade. Com o planejamento alimentar, a nossa economia no supermercado aumentou bastante e eu também tenho certeza que eu vou conseguir regularizar o meu colesterol seguindo as orientações da médica, sem ter que tomar remédio. E o valor que eu estou economizando aí com essas coisas que eu cortei na minha lista de industrializados, que não eram muitas coisas, mas quando a gente corta, a gente vê que faz uma diferença. Eu investi em novos suplementos de acordo com a minha necessidade do momento. Voltei a tomar o ômega 3 constantemente e também passei a tomar vitamina D. Inclusive, eu mandei fazer minha fórmula e já está no dia de pegar. Próxima coisa que eu e meu marido também evitamos nesse período aí de reforma são os famosos hobbies caros. Eu sei que a gente escuta muito falar da importância que é você ter um hobby. Só que você também precisa entender o seu momento de vida. Não adianta você querer ter um hobby porque todo mundo diz que você precisa ter e esse hobby não caber no seu orçamento nesse momento. Então a gente precisa às vezes ser um pouco realista. Não é que você não deva ter nenhum tipo de hobby, mas será que esse hobby é para você nesse momento? Isso aqui você precisa ter clareza dessa resposta. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O meu marido, ele pedalava e ele tinha uma bicicleta de mountain bike e nesse período ele estava muito empolgado e tal, então ele até cogitou de pagar algumas aulas de bicicleta para mim e comprar uma bike para a gente poder pedalar junto. Nós sempre fomos muito parceiros, gostamos de fazer tudo junto, mas a verdade é que eu não sei andar de bicicleta direito e eu também não me interessei muito em aprender, porque não é uma coisa que eu gosto. Eu acho desconfortável e tal, não é um esporte assim que me atrai. Então eu acabei desistindo. E meu marido seguiu sozinho aí durante esse período, andando de bike. Só que depois as responsabilidades foram aumentando, as coisas foram mudando também. E aí o tempo dele foi reduzindo cada vez mais, até que ele tomou a decisão que era melhor vender a bike. E aí nós optamos por fazer atividades mais econômicas junto. Durante um período a gente correu junto. Eu gosto muito desse tipo de atividade, caminhada, corrida ao ar livre, porque tem um custo mais baixo, você continua se movimentando e ainda está em contato com outras pessoas e com a natureza, com o ambiente em si.
A ideia é que futuramente ele volte a andar de bike e eu também tenho outros hobbies que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu quero muito fazer uma aula de natação, também tenho vontade de fazer uma aula de pintura, porém, nesse momento, eu não posso investir nisso porque a prioridade é a casa. Ah, isso é algo que vai ser para sempre? É óbvio que não, gente. Todos esses sacrifícios que você está fazendo nesse momento para reformar a sua casa é algo temporário. Isso vai passar mais cedo ou mais tarde. Se você não quiser abrir mão de nada, vai demorar mais para você reformar a sua casa. Se você quiser acelerar esse processo, basta você se sacrificar, se apertar um pouquinho mais, adiar algumas coisas. Outra coisa também que nós adiamos temporariamente para poder reformar a nossa casa foi a compra de decoração. Esses dias eu recebi uma pergunta em um dos meus vídeos de uma pessoa dizendo assim: ah, mas você não compra nada de decoração? Não, gente, eu não compro nada de decoração já faz um bom tempo, porque eu não vejo sentido em você decorar um ambiente que precisa ser reformado antes. Então, quando eu terminar de reformar a minha casa, de reformar os espaços, reformar a pintura, comprar os móveis maiores, as coisas maiores que faltam, aí sim eu vou pensar em decoração. Tudo que vocês estão vendo aqui atrás de mim são coisas que eu já tinha. Roupa de cama, eu tenho a mesma, já deve ter aí uns 7 anos. Almofadas, a mesma coisa. Plantas, a maioria que eu tenho aqui deve ter aí uns 8 anos e boa parte delas foram ganhadas, né? Que alguém me deu e eu só tive que arrumar um vasinho para colocar. E agora eu até parei também de comprar plantas, de pegar plantas dos outros, porque eu não quero investir nem nos vasos nesse momento. Porque, gente, tem algumas coisas que eu preciso comprar antes de pensar em decorar a minha casa. Enquanto a casa precisar de reparos importantes, como que eu tô fazendo ali do lado de fora da parede externa aqui da minha casa, essa parede ela fica de frente para o muro, então ela bate muita água. Então, essa semana eu comecei a reparar ela, comecei a emassar ela com uma massa impermeabilizante e agora o meu marido vai vir lixando ela, porque esse trabalho aí eu não gosto não, acaba com as minhas unhas e eu tenho sinusite também, então essa parte aí eu deixo para ele. A parte da massa e da pintura eu faço numa boa, mas é um combinado nosso. Esses dias mesmo eu recebi o álbum de figurinhas da Insider. Foi um editorial que eles fizeram com as peças da Insider e veio 2 saquinhos cheios de fotos para você colar no álbum. Gente, assim, eu achei o álbum a coisa mais linda e eu deixei decorando o rack da minha sala. Eu pretendo, sim, mudar algumas coisas, comprar umas mantas, almofadas novas, capas, né, de almofadas novas futuramente, vasos de planta, também quero comprar um espelho para decorar aqui em casa, um espelho novo, mas primeiro eu vou focar no que é mais importante, que precisa ser consertado. Então, uma dica que eu dou para você que está aí reformando sua casa: segura a sua vontade de brincar de casinha, de decorar a sua casa, não compre nada de decoração enquanto você não terminar de fazer a parte mais bruta, a parte maior que realmente é necessária. Porque não adianta você ter itens de decoração na sua casa, sendo que ela ainda não está do jeito que você gostaria que ela estivesse. A decoração deve ficar sempre para o final da reforma. Quando você finalizar, aí sim você define seu estilo de decoração e segue ele. E a última coisa que eu e meu marido passamos a fazer em casa para poder economizar mais dinheiro para nossa reforma aqui foi os nossos cuidados pessoais. Bom, isso para mim, gente, sempre foi uma coisa muito tranquila de fazer. Eu sou formada em estética e imagem pessoal, então tenho uma boa noção de como fazer esses serviços básicos. Sobrancelha, depilação, uma escova de cabelo, uma chapinha, uma hidratação, uma cauterização no meu cabelo. Meu marido também se vira bem ali quando ele precisa. Ele tem uma maquininha de cortar cabelo em casa que ele, às vezes, quando a gente tem um evento especial, ele vai no barbeiro e depois ele fica mantendo o desenho da barba dele com a maquininha que ele tem aqui em casa. Ele é careca, então ele raspa um pouquinho de cabelo que ele ainda tem com a maquininha e tá tudo certo. Quando também tem um evento especial, uma formatura, um casamento, uma festa de 15 anos, eu sempre me virei muito bem. Só que às vezes eu pago para fazer a minha unha do pé e às vezes a da mão também. E aí depois eu vou mantendo com o tempo. Mas como eu uso muito calçado fechado, eu faço a unha dos pés no verão mesmo. E a unha das mãos, quando eu preciso e quero fazer e não é nada especial, eu tenho um kitzinho básico ali de esmalte, eu mesmo sento, escuto uma musiquinha, coloco um vídeo, vou assistindo e vou fazendo as minhas unhas tranquilamente.
Como nós não estamos saindo de casa, nós temos poucos eventos sociais nesse momento, porque a gente está focado em guardar o dinheiro para reformar a nossa casa, não faz sentido a gente gastar com esse tipo de coisa. E eu também não sou aquela pessoa que liga de estar com a unha sempre pintada ou não. As minhas unhas sempre estão feitas, eu sempre tiro a cutícula, lixo as unhas, toda semana faço hidratação no meu cabelo, faço cauterização no meu cabelo, gosto de hidratar minha pele, passar uma máscara, mas tudo de forma muito simples, muito prática e em casa. Esses cortes são cortes temporários e para mim faz muito sentido. Economizar não significa que você vai viver na escassez, mas que por um período você vai priorizar aquilo que realmente importa para você conquistar algo maior. E aqui eu quero saber de você qual corte temporário você seria capaz de fazer para reformar sua casa ou realizar algum sonho maior. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências. Bom, gente, esse foi todo o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste conteúdo. Espero que não tenha dado muito eco, porque hoje eu resolvi gravar o vídeo aqui de dentro do meu quarto. E aqui é bem grande, costuma dar um pouquinho de eco, mas lá atrás está tendo uma obra e está dando barulho lá no estúdio, mesmo com ele todo fechado. Então resolvi gravar aqui, espero que o barulho da obra não tenha interferido no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque a sua interação é muito valiosa para o meu trabalho e é assim que o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e espalha ele para mais pessoas. Bom, tô doida para chegar a 75 mil inscritos e eu tenho certeza que você pode me ajudar com isso. Muito obrigada você que assistiu até o final, um grande beijo e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!